paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus estamos aqui reunidos mais uma vez para iniciarmos a transmissão do nosso estudo bíblico. Estou aqui eu, o presbítero Eliano Pires, a minha esposa Márcia Ramalho, minha filha Fernanda e a irmã Isabelle também está aqui conosco. Nós juntos vamos adorar a Deus. Nós vamos nesse instante fazer uma oração para iniciarmos o trabalho do Senhor. Logo após estaremos louvando a Deus com o hino 432 da nossa harpa. Ore conosco neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos em Tua presença para juntos adorar e bendizer ao Teu santo nome, louvar ao Senhor e estudar a Tua palavra. Eu suplico ao Senhor a direção do Espírito Santo para este trabalho. Meu Deus, eu peço que o Espírito de Deus fale com o Teu povo de acordo com a Tua vontade. Dá-nos, Senhor, sabedoria do alto para nos conduzir nesta noite conforme a Tua vontade, servindo a Deus. Fica conosco neste trabalho, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hino 432 da nossa harpa. Vamos louvar a Deus. A paz do Senhor para todos. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim cooperar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, minha sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor,
consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos também ouvir a irmã Fernanda louvar ao Senhor com um hino para a glória do nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Por onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver,
clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Isabelle também vai estar louvando ao Senhor com o hino para a glória do nome de Jesus. Pai Senhor, Amém. vou cantar o hino 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos há de fartar. Água sairá, viva
todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Aleluia, é o bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso que nós temos louvado ao Senhor esta noite. Jesus Cristo, Ele é a fonte da água da vida. Nós vamos estudar esta noite, meus irmãos, a lição de número 10 da nossa escola dominical, que tem como título Provai se os Espíritos são de Deus. Nosso texto áureo encontra-se em primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verdade prática. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 6, versículos 10 ao 14,
e 1 aos Tessalonicenses 5, 20, 21, e ainda 1 aos Coríntios 14, 29. A irmã Márcia vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme as tuas obras, e também da profetisa Naadias, e da mais profetas que procuraram atemorizar-me. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, temos muito a aprender esta noite com esta lição maravilhosa e atual. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que nos assistem esta noite pelo nosso grupo, pela nossa página, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 1. Nós estamos aqui no Ministério do Belém, em São Carlos, sob a presidência do pastor Eli Martins de Souza, e o nosso dirigente local, o pastor Gessé de Jesus Menezes. Então nós vamos, esta noite, meus irmãos, estudar a palavra do Senhor. A lição de número 10, que tem como título: Provai se os Espíritos são de Deus. Glória a Deus. Um pouco lento aqui, os irmãos têm um pouco de paciência, mas logo estará aberto aqui. Glória a Deus. Nesta lição, esta noite, irmãos, nós vamos estudar alguns pontos principais. Na lição passada, nós estudamos sobre como vencer as oposições à obra de Deus. E hoje, dando continuidade, vamos estudar Provai se os Espíritos são de Deus. Glória a Deus. Nesta lição de hoje, é uma lição relativamente grande, temos alguns pontos, 5 pontos, e nós estudamos na sexta-feira passada. Na verdade, nós não estamos tendo as nossas lições aos domingos, apenas na nossa igreja sede. Nós vimos os detalhes da resistência dos samaritanos à reconstrução dos muros de Jerusalém. Vimos também a natureza desses ataques espirituais à obra de Deus, quem estava por trás desses ataques e as orientações bíblicas para enfrentar a batalha espiritual. Vimos que precisamos nos revestir da armadura de Deus, e também vimos os meios utilizados pelo inimigo para tentar neutralizar a fé do crente. E por último, vimos na lição passada as armas espirituais que Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Na lição de hoje, nós vamos ver como o inimigo, nós vamos ver que o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. E de que forma ele ataca? Como é esse ataque? E vamos ver também o cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas. É um perigo interno. Vamos ver os relatos bíblicos de alguns casos de falsos profetas
no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e um pouco também sobre o anticristo, as ações dos falsos profetas na grande tribulação. Vamos, por último, ver como e por que nós devemos julgar as profecias. Ponto de número 1, cuidado com os falsos profetas. O texto diz que os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Os samaritanos viram os efeitos das profecias dos profetas Ageu e Zacarias. Que efeito tiveram essas profecias na vida do governador Zorobabel, do sumo sacerdote Josué e também na vida do povo. Estas profecias despertaram tanto o governador como o sumo sacerdote e o povo em geral para voltarem, retomarem a reconstrução do templo. E estas profecias levou-os a não fazerem acordos com os samaritanos. Os samaritanos desejavam fazer um acordo com eles, alegando que também serviam a Deus e tal, mas através destas profecias de Ageu e Zacarias, os judeus rejeitaram estes acordos. E agora, os samaritanos, percebendo que os judeus valorizavam as profecias, o que eles fizeram? Eles subornaram os falsos profetas, entre eles a profetisa Noadias, para tentarem amedrontar Neemias e fazê-lo fugir, alegando que ele estaria em perigo. Porém, Neemias recusou esta profecia. E por que ele recusou? Porque ele percebeu que esta profecia não era de Deus. E uma das características, irmãos, dos falsos profetas é que ele profetiza para obter vantagem, agradando, entre aspas, ao cliente. Um exemplo claro disso é o falso profeta Balaão. O rei de Moabe, Balaque, contratou esse Balaão para amaldiçoar Israel. E ele tentou por 3 vezes ia consultar a Deus para ver se deveria ir ou não, e Deus dizendo, não vá, porque este povo é abençoado. Na última vez, os irmãos conhecem a história, Deus se irritou com ele e fez com que a sua jumenta falasse e o repreendesse. Então, o falso profeta, normalmente, ele profetiza por dinheiro. Então, tome cuidado com qualquer profeta que tem o hábito de cobrar pelas suas profecias. Tome cuidado, porque normalmente é um falso profeta. Nós temos na Bíblia o exemplo de Eliseu e Naamã, um caso importante. O general do exército do rei da Síria, Naamã, era leproso. E ali uma menina que havia sido levada cativa para a terra da Síria, ela falou do Deus de Israel, que Deus poderia curar aquela enfermidade. E aí, ouvindo isso, a mulher do Naamã entrou em contato com ele e disse, olha, vai lá em Israel, lá tem um profeta e tal. E o Naamã então enviou, por meios diplomáticos, enviou uma carta ao rei de Israel, solicitando que curasse a lepra do seu general. O rei da Síria mandou essa carta. E o rei de Israel, atemorizado, disse, olha, esse está querendo guerra comigo. Será que eu sou Deus para curar a enfermidade, curar a lepra? E Eliseu disse, não se desespere, o rei de Israel. Manda ele vir falar comigo e ele vai saber que há Deus em Israel. Naamã foi lá, antes dele chegar até Eliseu mandou um recado e fala para o seu chefe lá, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele se irritou com aquilo e disse, porventura os rios de Damasco não são muito melhores do que os de Israel? E ia voltando, e os seus servos disseram, ora, meu senhor, mas se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Então não custa nada fazer. Ele foi lá, mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, a sua pele ficou como a pele de um bebê, não tinha mancha alguma. E aí ele ficou muito agradecido e ofereceu presentes e o Eliseu não quis. Mas o servo do Eliseu, Geazi, ficou indignado com aquilo, com o fato de Eliseu recusar os presentes. Quando Eliseu saiu, ele mandou um mensageiro a Naamã e disse, olha, o meu senhor Eliseu me manda dizer o seguinte, manda aqui um presente e tal, algumas peças de roupa aqui, de prata. E ele disse, não, pode se servir, pegue à vontade. E Eliseu, quando viu Geazi, cheio de Deus, disse assim, onde você foi? Ele disse, teu servo não foi a lugar algum. E aí Eliseu disse,
Porventura não foi o meu espírito contigo quando você foi lá pedir presente para o homem? Seria isso motivo para pedir presente? Então a lepra do Naamã vai pegar em você. E ele ficou leproso até o dia da sua morte. Então, meus irmãos, isto é uma advertência muito clara para nós, que as bênçãos de Deus, elas são de graça. Deus não cobra pelas suas bênçãos. É verdade que a Bíblia diz que é digno o obreiro do seu salário, mas isso não pode ser moeda de troca. Não posso orar pelas pessoas por dinheiro. Eu também não posso profetizar aquilo que a pessoa quer ouvir com o intuito de receber dinheiro ou algum presente das mãos dele. Ali, o ponto de número 2, o item de número 2 diz que Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fazia. Neemias, ele era o governador, ele liderava o povo, e ele percebeu que aquela profecia contrariava a lei de Deus. Por quê? Esta profecia pedia que ele entrasse no templo, e ele, pela lei, sabia que ele não era sacerdote e não poderia entrar no santuário. Somente os sacerdotes poderiam fazer isso. Além disso, o teor desta profecia era estranho, porque recomendava que ele fugisse. E Neemias tinha consciência de que Deus o levantara para fazer aquela obra. Não fazia sentido agora Deus mandar ele fugir. Então, meus irmãos, ele disse o seguinte: conheci que não era de Deus, Neemias 6,12. É preciso nós termos discernimento de uma profecia, ao ouvir uma profecia, para saber se ela é de Deus ou não. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar com este dom. Existem profecias que claramente nós percebemos que não é de Deus. Por quê? Porque ela contraria a sua palavra. E Deus não faz isso. Então, antes de qualquer coisa, precisamos comparar esta profecia com a palavra de Deus. Se houver contrariedade, você já percebe que não é de Deus. Mas o teor dessa profecia não fazia sentido. Então, hoje, a mesma coisa. Se você recebe uma profecia de alguém e esta profecia te manda fazer coisas absurdas, desconfie e vá orar. Então, Neemias, ele examinou a profecia, percebeu que não era de Deus e rejeitou. E disse: um homem como eu fugiria? Então, Neemias era um homem que tinha certeza, conforme eu já disse para os irmãos em lições anteriores, da sua chamada. É preciso que nós tenhamos essa certeza. Os pastores precisam estar atentos, irmãos, quanto a isso, porque virão falsos profetas tentando desencorajar, tentando atrapalhar a obra de Deus. A lição, o item de número 2, o ponto 2 da nossa lição, diz que a Bíblia revela a existência de falsos profetas. No Antigo Testamento, a lição nos mostra 2 exemplos, ou melhor, 3 exemplos de falsos profetas que tentaram atrapalhar a obra de Deus. O primeiro exemplo citado aí está no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Neste episódio, o rei Jeroboão, rei do Reino do Norte, ele reinava sobre as 10 tribos, e ele ficou com medo de que Israel, ao frequentar a festa em Jerusalém, não quisesse mais voltar para Betel, para Samaria, para o Reino do Norte, para seguir a sua vida. Então, ele construiu um altar em Betel aos seus ídolos, fez lá um bezerro e disse: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E isso é uma coisa abominável ao Senhor. E aí Deus levantou um profeta e disse: vá lá em Samaria, lá em Betel, na verdade, foi onde ele construiu esse altar, e profetize contra esse altar. O profeta de Deus foi. Ele disse: só tem um detalhe, você não vai comer nada naquela cidade e não vai voltar pelo mesmo caminho. O profeta obedeceu, fez tudo conforme Deus lhe mandou. Quando ele chegou lá, profetizou contra o altar e o Jeroboão tentou pegá-lo. Quando o Jeroboão tentou pegá-lo, a sua mão secou imediatamente, ficou a mão mirrada. E aí ele pediu pelo profeta: tenha misericórdia, ore por mim aí. O profeta orou e ele foi curado imediatamente. Então todo mundo teve temor daquele profeta. E aí havia naquela cidade um profeta antigo, um profeta velho. E os filhos daquele homem viram a profecia. Chegaram para ele e disseram: olha, o senhor não sabe o que aconteceu na cidade.
veio um profeta lá de Judá e profetizou contra o altar e tal. Um episódio lá, o rei tentou pegá-lo, ficou com a mão mirrada, depois foi curada e ele foi embora. Ele falou, para onde ele foi? Por que vocês não chamaram o homem para vir almoçar na minha casa e tal? Nós até chamamos, mas ele disse que não. Vão atrás dele, chama ele imediatamente. Eles foram lá atrás do homem e disseram, o senhor, eu sou profeta como você, vamos lá na minha casa almoçar. E ele disse, ainda que você me desse tudo que você tem, eu não iria, porque Deus me proibiu. Que nada, eu também sou profeta como você, e Deus mandou que eu viesse aqui chamar você. E aí, entre parênteses, o texto bíblico diz, porém, mentiu. O que nós aprendemos nesse episódio, irmãos? Nós aprendemos que Deus não se contradiz. Deus não contraria a sua palavra. Toda profecia que contraria a palavra de Deus deve ser rejeitada. Ora, esse profeta, ele sabia perfeitamente que Deus tinha proibido ele de comer naquela cidade. Tinha proibido ele de voltar pelo mesmo caminho. Como é que Deus agora iria dar uma ordem contrária? Então ele iria ficar na dúvida. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. E esse profeta, por desobedecer a Deus, um leão o matou. Ele voltou, comeu na casa do profeta. Quando ele foi voltar para casa, encontrou um leão o matou. E aí aquele falso profeta chorou amargamente, mas aí já era tarde. Então tomemos muito cuidado, irmãos, com esse tipo de profecia que contraria a palavra de Deus. No segundo exemplo, nos dias de Jeremias, os falsos profetas combatiam a palavra de Deus, dita por Jeremias, com falsas profecias. Lá em Jeremias 29, 21 a 23, os falsos profetas Acabe, não o rei, mas o filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maacéias, eles profetizaram mentiras, dizendo que Deus iria entregar Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos judeus. Porém, Deus não havia dito isso. Deus tinha dito o contrário a Jeremias. Deus disse que Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria tomar a cidade, iria queimar a fogo, iria levar o povo cativo. E eles iriam permanecer no cativeiro por 70 anos. Então, irmãos, Deus não contraria a sua palavra. Se Deus falou através de um profeta uma coisa, como é que Deus iria falar através dos outros profetas outra coisa, o contrário? Então, Deus não é Deus de confusão. O resultado disso, irmãos, é que o Jeremias, como ele era minoria, ele sofreu muito por conta desses falsos profetas, porque o rei entendeu que ele estava conspirando contra o rei, porque ele estava profetizando a desgraça de Jerusalém. Estava profetizando contra o seu próprio país, contra o rei. Então o rei mandou colocar ele num calabouço, que era um poço de lama, depois mandou colocar na prisão, e ele sofreu muito por causa disso. Ele profetizava, o rei mandou queimar as suas profecias, o rolo de profecia, e Deus mandou ele escrever de novo. Você queimou aquele, mas assim diz o Senhor, o rei Nabucodonosor vai vir aqui, vai levar você e vai levar o povo cativo. Então, o rei Josafá também é um outro exemplo, irmãos, de falsas profecias. O rei Josafá, lá no primeiro livro dos reis, capítulo 22, versículos 5 a 8 e versículos 35 a 37, o rei Josafá era um rei justo. Porém, ele se aliou a um rei ímpio chamado Acabe, e o Acabe arrumou uma guerra contra o rei da Síria, em Ramote de Gileade, e chamou Josafá para participar com ele dessa guerra. Josafá resolveu, antes de ir, como era costume dos homens de Deus, buscar a orientação do Senhor através dos profetas. E aí o Acabe chamou os profetas, e todos aqueles profetas vendidos mentiram. Disseram, não pode ir, que Deus é com vocês. A vitória é nossa, vamos lá e tal, e profetizaram. E um deles pegou um chifre lá e feriu a terra, e disse assim, da mesma forma que eu estou ferindo a terra com esse chifre, você, o rei Acabe, o senhor vai ferir lá o rei da Síria, vai voltar com a vitória. E aí, mas Josafá achou aquilo estranho e não se convenceu. Perguntou, não há mais algum profeta aqui para a gente consultar? E o Acabe disse, tem um aí, porém eu não gosto de consultá-lo, porque ele só profetiza males contra mim. Sempre peço orientação a ele, mas quando falo, isso é coisa ruim. Mas tem um detalhe, irmãos, o Acabe era um rei ímpio.
casou-se com Jezabel. A Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Substituiu o culto a Deus pelo culto a Baal. Como é que você vai profetizar bênçãos para um homem desse? Infelizmente, em nossos dias, há profetas do palácio que profetizam bênçãos para pessoas ímpias, por dinheiro, por posição, gente que anda profetizando prosperidade em tempos de angústia. Então, irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Só que o Micaías, ele estava com a razão. Ele profetizou a derrota do rei Acabe e essa profecia se cumpriu. O rei Acabe morreu nesta guerra e os cães lamberam o seu sangue conforme a profecia que havia sido dita antes pelo profeta Elias. E ainda nos dias de Jeremias, a lição mostra aí também um exemplo de falsos profetas que conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Vejam o que diz Jeremias 5:31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis a fim disto? Infelizmente, irmãos, muitos reis e sacerdotes se deixaram levar pelos enganos dos falsos profetas. E na atualidade não é diferente. Há alguns pastores que, por falta de conhecimento bíblico ou por falta de vigilância, também por falta de discernimento espiritual, se deixam enganar por falsas profecias. Deixa eu dizer para os irmãos, a liderança da igreja, ela foi entregue aos pastores, não aos profetas. A igreja do Senhor, ela não pode ser doutrinada por profecia. A igreja do Senhor, ela é doutrinada pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra. Não podemos aceitar que alguém chegue profetizando, dizendo, pastor tem que fazer isso, pastor tem que fazer aquilo. Não. O que o pastor deve fazer na igreja é o que está na Bíblia. A profecia, ela não é para doutrinar a igreja. Não é para dizer o que é pecado e o que não é. A profecia, ela é para edificar, confortar e consolar a igreja. A profecia, ela não pode ser acrescentada ao texto bíblico. Nós vamos ver isso mais na frente, na lição. E também no Novo Testamento, nós temos alguns exemplos aí de falsos profetas. Na igreja de Tiatira, por exemplo, havia uma mulher chamada Jezabel. Não se sabe se o nome dela era esse ou se era uma alusão à rainha Jezabel. Eu acredito que seja essa segunda hipótese. Diz assim o texto bíblico em Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque é Jesus falando para o pastor daquela igreja. Que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Na igreja de Tiatira, uma das 7 igrejas da Ásia, para as quais Jesus mandou que João enviasse cartas, o pastor estava permitindo que uma suposta profetisa enganasse a igreja com falsos ensinos, permitindo a prostituição e os alimentos sacrificados aos ídolos. E, infelizmente, irmãos, em nossos dias, principalmente nas chamadas campanhas, cultos de libertação, círculos de oração, aparecem esse tipo de pregador, sem nenhum conhecimento bíblico, trazendo falsos ensinos à igreja de Deus. Os pastores precisam estar atentos quanto a isso, pois cabe a eles ensinar a sã doutrina à igreja e zelar pela saúde espiritual da igreja. Deus vai cobrar isso deles. Você, pastor, que me assiste nesse momento, obreiro do Senhor, Deus colocou a igreja em suas mãos. Você deve zelar pela sã doutrina. Você deve velar pelas almas que você cuida. Você foi chamado por Deus para pastorear o rebanho de Deus. Cabe a você ensinar a palavra de Deus ao povo. Não permita que pessoas estranhas à igreja, com título disso ou daquilo, que anda de igreja em igreja, sem compromisso com a igreja local, chegue no seu púlpito e comece a pregar coisas estranhas ao evangelho. Eu não tenho nada contra círculo de oração, irmãos. Muito pelo contrário. Eu sempre frequentei o círculo de oração nas igrejas por onde passei. É necessário, nós temos a necessidade de orar, temos a necessidade de buscar a Deus,
mas é preciso tomar cuidado, irmãos, porque há pessoas de má fé que frequentam esses ambientes, que eles querem jogar muitas vezes a igreja contra o ministério. Eles querem muitas vezes trazer confusão com falsas profecias, e é preciso tomar cuidado com isso. É preciso verificar se as profecias são de Deus. Nós não podemos permitir, por exemplo, que essas pessoas tragam costumes estranhos para a nossa igreja. A Assembleia de Deus no Brasil, ela completou este ano 109 anos de existência. Então, até aqui o Senhor tem nos ajudado, irmãos. Não podemos permitir que pessoas que que têm costumes estranhos venham para o nosso meio implantar estas coisas aqui. Não, a nossa igreja ela tem um padrão. Nós temos convenção, nós temos estatuto, nós temos, irmãos, o nosso credo, aquilo que nós cremos. Então, a cada dia que passa, inventam uma coisa e outra. Diga isso e aquilo para o seu irmão, faça isso, faça... Não, irmãos, isso não é costume assembleiano. A Assembleia de Deus ela está firmada na palavra de Deus, no ensino da palavra e na oração. Esta é a Assembleia de Deus, sem mais nem menos. O nosso hábito, o nosso costume é escola dominical uma vez por semana, culto de ensinamento da palavra de Deus com o pastor uma vez por semana. O nosso costume é escola bíblica para obreiros uma vez por ano. O nosso costume é termos a escola teológica, temos aqui em São Carlos o IBADEP, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, aqui em São Carlos. Então temos a sã doutrina. Então não podemos aceitar que as pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não buscam o conhecimento da palavra de Deus, tragam coisas estranhas, determinando isso e aquilo, diga isso e aquilo para o seu irmão, e outras coisas mais, irmãos. Tem coisas bizarras. Vem com confissão positiva de que a sua palavra tem poder. Onde viram isso? Quem tem poder é a palavra de Deus, não a nossa palavra. Então é preciso nós confrontarmos estas coisas com a palavra do Senhor. A Bíblia também adverte, irmãos, que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas. E o aparecimento de falsos profetas e falsos mestres é um dos sinais da proximidade da vinda de Jesus. Em vários textos do Novo Testamento, tanto Jesus como os seus apóstolos nos alertaram sobre isso. Por exemplo, Mateus 24, os discípulos, perguntaram para Jesus: Mestre, diga-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E o primeiro sinal que Jesus falou, ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Também na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele dedicou o capítulo inteiro para combater os falsos mestres. Ele disse assim: assim como houve no meio do povo de Israel falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E eles têm vida libertina, vida desordenada. Então, Pedro fala um pouco sobre esses falsos profetas, algumas características deles. E também no livro de Judas, no capítulo 1, que é o único capítulo, Judas dedica todo o seu texto a combater os falsos mestres, os falsos profetas. E outros textos também. Então, é preciso estar alerta. O item 3 aí fala sobre o espírito do anticristo, que estará operando grandemente. Isso é um perigo, irmãos, quando as pessoas se deixam levar por sinais miraculosos. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, os demônios também, eles realizam sinais sobrenaturais para enganar pessoas. A Bíblia diz que no governo do anticristo haverá muitos sinais miraculosos para enganar o mundo e fazê-los apoiar o seu governo. A Bíblia diz em Apocalipse 13, versículo 3, falando do anticristo, que eles farão sinais, grandes sinais, de maneira que até fogo do céu ele fará descer à terra à vista dos homens. Ele fala sobre a besta e é o anticristo. Então é preciso estar alerta, irmãos, com relação a milagres. Milagres, além da falsidade daqueles que simulam milagres, existem falsos profetas, eles simulam milagres, existe combinação.
Assim como há esses charlatães nas feiras, às vezes combinados entre si para enganar as pessoas, no meio religioso também há isso. Há pessoas que combinam um com o outro para o outro dizer que foi curado, dizer que era doente. Tem esse tipo de coisa, gente que se vende para isso. E existe também a manifestação demoníaca. Existem sinais sobrenaturais que não são de Deus e a gente precisa tomar cuidado com isso. O líder da Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele disse: todo ensino que não se enquadra nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que chova milagres todos os dias. Então, se numa igreja onde você está acontecendo muitos milagres, muitos sinais, mas está se contrariando a Bíblia Sagrada, você deve rejeitar os ensinos, apesar dos milagres. Porque Deus não vai fazer milagres, irmãos, contrariando a sua palavra. O livro de Deuteronômio fala sobre isso. Se algum profeta fizer um sinal, eu não sei se é Deuteronômio 13, se não me falha a memória, profetizar um sinal, e esse sinal ou milagre acontecer, mas ele disser assim, vamos após outros deuses, não sigam, porque ele é um falso profeta. Então, se alguém, num culto aí, profetiza cura, e a cura acontece, mas aí ele vem com uma doutrina estranha, ele não é homem de Deus coisa nenhuma. Rejeite, é preciso tomar cuidado com isso. O ponto 3 da nossa lição diz que nós devemos julgar as profecias. E aqui é um ponto importante que eu quero falar, irmãos, porque há um equívoco por parte de muitos cristãos de que nós não podemos julgar. Para isso, eles se baseiam no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Há um entendimento ali equivocado, dizendo que Jesus proibiu todo e qualquer tipo de julgamento. Isso não é verdade. O que foi que Jesus proibiu ali? Ele proibiu um hipócrita de julgar sem olhar para os próprios erros e pronunciar sentenças de condenação. Mas o próprio Jesus, ele diz em Mateus 7, 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A Bíblia também nos manda julgar as profecias, conforme nós lemos esta noite, 1 Coríntios 14, 29. A Bíblia nos manda julgar os falsos mestres e também os falsos profetas, Mateus 7 e 15. Então, manda também julgar o litígio entre os irmãos, 1 Coríntios 5, 1 a 5. Paulo diz que os irmãos deveriam se reunir e julgar as causas uns dos outros para que isso não fosse parar na justiça perante os ímpios. Disse também que o apóstolo João, que nós devemos julgar e examinar a origem das manifestações espirituais. Como é que nós vamos avaliar alguma coisa se não houver julgamento? Também a Bíblia nos manda julgarmos o que está sendo pregado, comparando-o com as Escrituras. 1 Tessalonicenses 5, 21. Também a Bíblia manda julgar os que estão em práticas escandalosas, causando escândalos, conforme 1 Coríntios 5, 12 e 13. Então, conforme se vê, há vários exemplos de julgamento. Então, o cristão deve sim julgar, deve julgar as profecias, deve julgar os falsos profetas, deve julgar o litígio entre irmãos, deve julgar as manifestações espirituais, saber a origem, pelo discernimento, pelas escrituras, deve julgar os que estão em práticas condenáveis, causando escândalo à igreja. A Bíblia diz que nós devemos julgar. Então, não é verdade que nós não devemos julgar. Ele quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Quando nós lemos 1 Coríntios 12, lá fala sobre os dons espirituais. Os dons espirituais, eles servem para edificação, conforto e consolo da igreja de Cristo. Uma igreja sem dons espirituais é uma igreja sem vigor espiritual, é uma igreja sem discernimento, sem operações do Espírito Santo. Se por um lado Paulo diz para nós julgarmos as profecias, o mesmo Paulo diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Porém, ele também diz para buscar com zelo os melhores dons, 1 Coríntios 12, 31, e também disse para não extinguir o espírito, 1 Tessalonicenses 5, 19, e para não desprezar as profecias.
Nós temos dois extremos, irmãos, que devem ser evitados. O primeiro deles é aceitar a profecia de qualquer maneira, sem julgamento, sem análise, sem nada. Isso é um perigo, porque pode vir um falso profeta com falsas profecias e enganar-nos. Mas, por outro lado, não podemos também desprezar as profecias ou rejeitar toda a profecia conforme querem os cessacionistas. Existem as igrejas não pentecostais, as cessacionistas, que rejeitam toda a profecia para os dias de hoje. E isso não tem base bíblica, porque existem, tanto na história da igreja, do primeiro século, como após isso, profecias. Então, a profecia, ela não está acima ou igual à Bíblia. Claro, ela deve ser julgada, mas Deus ainda fala em profecia. Nosso Deus é o mesmo, ele continua falando. O despertamento, ele renova os dons. Existem pessoas que pensam que os dons espirituais trazem o despertamento. É o contrário. Não é através de um dom espiritual que você é despertado. Você é despertado por Deus para a oração, para buscar a palavra, e aí ele nos capacita com os dons espirituais. Eu, particularmente, não acredito em avivamento onde não há oração nem estudo bíblico. Não. Todo avivamento começa com oração e com o ensino da palavra. Ao longo da história, foi sempre assim. Esse negócio, irmãos, de avivamento, de pessoas que vivem de campanha em campanha, com a Bíblia na mão, não congrega em lugar nenhum, não frequenta a escola dominical, não conhece a Bíblia, não obedece pastor e diz que é avivamento, que o fogo está caindo. Cuidado com isso, irmãos. Porque onde há avivamento, a primeira coisa que há é temor a Deus. Onde há avivamento, há conhecimento bíblico, há oração e há temor a Deus. Vida desregrada, escândalos, isso aí não combina com avivamento. Ao longo da história, se nós estudarmos sobre os avivamentos, houve um despertamento maior para a evangelização, para a santificação, houve despertamento para a oração. Então isso é avivamento. Avivamento sem oração não é avivamento, é barulho, é lata vazia. A lata vazia, ela só faz barulho. Uma lata cheia, você vai lá, ela não tem muito barulho. Mas quando você pega uma lata vazia, ela vira com facilidade, não tem firmeza, e ela faz muito barulho. Assim é crente que fala em avivamento, mas não quer saber de oração e nem de Bíblia. Então o despertamento renova os dons. O ponto de número 4 da nossa lição faz uma pergunta: por que nós devemos julgar as profecias? Primeiro, devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus nos manda julgar. Temos aí dois textos bíblicos, primeiro aos Tessalonicenses 5, 19 a 21, e primeira aos Coríntios 14, 29. Nesses dois textos, a Bíblia nos manda julgar as profecias. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe que há falsos profetas querendo enganar o seu povo. Sempre houve isso, sempre houve falsos profetas querendo se passar por verdadeiros e tentando enganar o povo de Deus. É importante destacar aqui que não existem mais profetas como os do Antigo Testamento. As mensagens daqueles profetas, elas eram consideradas a palavra de Deus. Não havia ainda o cânon completo, o texto bíblico completo, e aí, em dado momento, o profeta, ele era considerado a palavra de Deus, então não poderia ser contrariado. Porém, se ele mentisse, o próprio Deus o julgaria, ele seria morto, ele seria punido imediatamente. Isso aconteceu com muitos profetas, que Deus repreendeu imediatamente. Porém, hoje, irmãos, não existe profeta assim. Tem profeta aí arrogante, tem o dom de profecia e ele acha que ele não pode ser contestado de forma nenhuma. Ele pode e deve ser contestado. Eu já vi muitas profecias mentirosas. Eu já vi gente profetizar uma coisa e acontecer outra, e ficou por isso mesmo. A igreja tem que estar atenta a isso. Eu me lembro quando a minha esposa estava grávida, que profetizaram para ela que seria menina. E a gente tem hoje uma menina de 12 anos. O que a gente diz de uma coisa dessa? Que era mentira, porque Deus não mente. Se alguém profetiza uma coisa e acontece outra, é porque era mentira. E se era mentira, não foi Deus.
Então a gente tem essa confiança em Deus. A gente sabe que Deus é verdadeiro, Ele não mente. Deus não se engana, irmãos. Deus não entrega uma profecia falsa para alguém para dizer, não, eu me equivoquei. Não, Deus não se equivoca. Deus não é pego de surpresa. Quando Deus fala, Ele cumpre. A segunda razão pela qual nós devemos julgar as profecias é porque os próprios que profetizam estão sujeitos a falhas. Muitas pessoas têm um dom espiritual, mas ela não é infalível. Essa pessoa pode inclusive confundir a própria vontade ou o seu próprio entendimento com aquilo que Deus mandou falar. Tem aqueles que Deus manda falar uma coisa e ele acrescenta um pouco mais. Não é que a profecia é totalmente mentirosa. Deus realmente mandou ele falar. Só que ele acrescentou algumas coisas a mais. E aí, irmãos, a Bíblia diz lá no Apocalipse que se alguém acrescentar alguma coisa ao que está escrito, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no Apocalipse. Então a mesma coisa acontece com o dom de profecia. Deus mandou você falar alguma coisa, é só aquilo, não acrescente mais nada. Mas tem gente, por popularidade, ele acaba enfeitando o pavão e começa a acrescentar mais algumas coisas. É preciso ter temor de Deus. É preciso tomar muito cuidado com isso. Existem aqueles que se enganam. Aquele que, às vezes, ele deseja o meu próprio bem, e aí ele, alegre, na emoção, ele acaba profetizando algumas coisas para mim, sendo que Deus não mandou. Ele vai se ver com Deus depois. Se Deus não mandou você me falar nada, por favor, irmãos, não fale. Não fale, porque é pior para você. Para mim não, porque eu tenho confiança em Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo. Então, se você profetizar mentira, o problema é seu. Quem vai se dar mal é você. Então, não profetize mentiras, irmãos. Por mais que você deseje que eu fique rico, que eu prospere, não profetize prosperidade para mim se Deus não mandar. E se Deus mandar? Então diga, Deus mandou profetizar, chegue e conte tudo. E se Deus mandar me repreender? Repreenda, venha e fale a verdade. Agora, não venha querer impor a sua vontade e dizer que é Deus que está falando. Não faça esse tipo de coisa. E também há aqueles que usam de má fé para atingir os seus objetivos pessoais, profetizando aquilo que Deus não mandou. Como assim? Eu já ouvi casos de pessoas que tinham vontade que a sua filha casasse com o filho de outro, que era um rapaz bom, que os pais tinham condição financeira boa. E o que ele fazia então? Profetizava esse casamento, que é de Deus, é isso e aquilo. Só que o rapaz percebeu que não era de Deus e não casou. É preciso estar atento com isso. Alguém que quer ser seu sócio, de repente profetiza que Deus está no negócio e tal, e Deus não está, Deus não mandou falar coisa nenhuma. Então, irmãos, existem aqueles que se enganam e existem aqueles que são mal intencionados, que inventam profecias para impor as suas vontades. Terceiro lugar, por que devemos julgar as profecias? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Isso também acontece com muita frequência. Há muitos falsos profetas que ficam sabendo de um segredo de alguém e, para ganhar fama, eles dizem que Deus revelou aquele segredo e saem profetizando. Isso é abominável, mas tem pessoas fazendo isso para darem credibilidade às suas profecias. E existem até, irmãos, pessoas que combinam entre si. Ou seja, a pessoa busca os dados sobre outra pessoa, principalmente pessoas que têm condições, e dizem, olha, você, o seu nome é tal, o seu RG é tal. Só que como é que ele sabe? Ele já fez uma pesquisa antes, descobriu algumas coisas sobre a outra pessoa e aí profetiza. Tome cuidado, irmãos, com esse tipo de profecia. Deus, irmãos, Deus tem mais o que fazer do que estar revelando RG de alguém. Porque RG é fácil de alguém saber, é fácil de alguém descobrir. Se você, por acaso, trabalha numa empresa, pegou um currículo que eu enviei lá e tem alguma informação a meu respeito, de repente você chega lá e profetiza meu nome completo, dizendo que é Deus que está revelando algum dado sobre a minha pessoa ou sobre o meu passado, de repente você fica sabendo. Então não venha com esse tipo de profecia, irmãos. Profecia que é de Deus, ela não contraria a palavra do Senhor. Profecia que é de Deus, ela se cumpre. Profecia, a gente vai ver depois algumas coisas sobre isso. Quarto lugar, por que devemos julgar a profecia? Porque
porque existe a possibilidade de que o profeta, isso aqui é grave, seja influenciado por um espírito maligno. O mesmo Acabe, que nós falamos no ponto anterior, ele era um rei ímpio. Ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que mandou matar os profetas do Senhor, mandou matar Nabote, o vizinho dele, porque se recusou a vender a herança de seus pais. E ele também mandou substituir o culto ao Senhor pelo culto a Baal. E Deus já havia decidido que iria matá-lo. Então, Deus perguntou assim, quem iria induzir Acabe a que fosse à guerra contra o rei da Síria para morrer? E aí um espírito maligno se apresentou e disse que falaria mentiras na boca dos profetas, para que Acabe acreditasse e fosse à guerra. Deus permitiu isso e isso aconteceu. Então, irmãos, não é que Deus fala mentiras. Deus é verdadeiro e não pode mentir. Mas ele permite que falsos profetas profetizem. E aí o crente precisa saber, precisa ter discernimento. Se alguém chega para você com uma falsa profecia, você precisa saber se essa profecia é da carne, se a pessoa comeu pizza demais e foi dormir de barriga cheia e por isso veio com profetadas, ou se é um espírito maligno tentando enganar a igreja. É preciso discernimento, é preciso sabedoria. O quinto ponto da nossa lição tem algo importante para nós aprendermos. Faz também uma pergunta. Como devemos julgar as profecias? Já vimos que devemos julgar. Vimos que por que devemos julgar. Agora, como julgar? Como é que eu vou julgar a profecia? Será que é segundo os meus padrões? Não. Primeiro, nós devemos julgar as profecias examinando as Escrituras. A Bíblia é o nosso manual de fé e de conduta. No cristianismo evangélico, não pode haver outro livro sagrado além da Bíblia. Não pode haver nenhuma profecia com o mesmo valor da Bíblia. Não pode. Nós não podemos admitir nenhum escrito sagrado, palavra profética, tradição, decisão de concílio ou de convenção que estejam no mesmo patamar da palavra de Deus. Existem seitas que têm esse tipo de coisa. Uma seita aí que tem a palavra da profecia. Era uma profetisa, fundadora desse movimento, que profetizou algumas coisas, não se cumpriram, profetizou mentiras, e o povo tem ela com o mesmo patamar da Bíblia. Existem outros que têm a tradição da igreja, que eles colocam no mesmo patamar da Bíblia, com a mesma autoridade. Um dos pilares da reforma protestante era chamado de sola scriptura. O que quer dizer isso? É uma expressão latina que quer dizer somente a Escritura, significando que somente a Escritura poderia dar a última palavra em questões doutrinárias. Nós não podemos, irmãos, aceitar nenhuma profecia que venha contrariar a palavra de Deus. Se contraria a Bíblia, em algum ponto, deve ser rejeitada. Então, antes de receber uma profecia, avalie, analise o conteúdo dessa profecia. Veja se esse conteúdo, por acaso, não está em desacordo com a palavra de Deus. Eu vou dar alguns exemplos. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós, maridos ou esposas, não devemos nos separar do nosso cônjuge. Porque se nós nos separarmos do nosso cônjuge e casarmos com outra pessoa, a Bíblia chama isso de adultério. Então, se alguém chegar com uma profecia dizendo que você deve deixar a sua esposa casar com outra, e Deus vai abençoar, evidentemente essa profecia não é de Deus, porque Deus não contraria a sua palavra. Se alguém chegar com uma profecia dizendo que Deus está se agradando do comportamento de alguém, e esse comportamento contraria a Bíblia, também não é de Deus, porque Deus não vai mentir. Se alguém profetizar para você dizendo o dia em que Jesus vai voltar, rejeite esta profecia. É mentira. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Jesus foi claro nisso. Então, ao longo da história, já profetizaram a vinda de Jesus para outubro de 1844, não aconteceu. Outra seita profetizou para 1914, também não aconteceu. A mesma seita profetizou para 1915, 1925, 1975, 1984 e, por último, para 2000. E aí não profetizaram mais a vinda de Jesus. São aqueles que gostam de vir nos domingos de manhã, de porta em porta,
com uma revistinha e cada um com uma pasta. Você já deve saber de quem eu estou falando. Então eles profetizaram a vinda de Jesus para todos esses anos que eu falei. Mas Jesus não voltou ainda, pelo menos que eu saiba. Então, tome cuidado, irmãos, com esse tipo de profecia. Então, quem anda com profecia contrariando a palavra de Deus não deve ser levado a sério, não deve ser aceito. Segundo, nós devemos julgar as profecias através do dom de discernimento de espírito. O diabo e os seus anjos, eles são astutos e uma das suas especialidades é o disfarce. O diabo nunca se apresenta para você como se fosse diabo. O diabo não vai chegar para você com olhos de fogo, com chifres, com a cara horrível, com uma voz torta e dizendo assim, ó, prazer, eu sou Satanás, como chega o Zé do Caixão. Não, o diabo não chega assim. Ele chega, irmãos, como se fosse um anjo de luz, cheio de bondade, cheio de boas intenções, citando até a Bíblia. Só que aí ele distorce a palavra de Deus. O diabo conhece as Escrituras e nós precisamos do discernimento de espírito para saber a origem de algumas manifestações espirituais. Lá na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo estava pregando e de repente uma jovem adivinhadora começou a elogiar Paulo e Silas, dizendo o seguinte: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas aquilo incomodava Paulo. E aí, depois de alguns dias, ele voltou-se para esta moça e disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Na mesma hora saiu e a moça não adivinhou mais nada. Então, um espírito maligno estava tentando enganar, tentando confundir a população de que as adivinhações daquela moça e a mensagem de Paulo eram a mesma coisa. E aí Paulo, pelo discernimento do Espírito, ele conheceu que a origem daquele elogio era maligno. Então, irmãos, é preciso ter o discernimento de espíritos para saber isso. Com olhos humanos não é possível saber. Se por um lado a gente pode avaliar, conforme eu disse, pelas Escrituras, conhecendo as Escrituras, você sabe se uma profecia é de Deus ou não. Mas existem manifestações que são tão disfarçadas que você só conhece se você tiver o discernimento do Espírito Santo, para saber a origem dessas manifestações. Você deve orar a Deus pedindo que o Senhor lhe dê discernimento. Em terceiro lugar, como que eu posso julgar uma profecia? O escritor, o comentarista, o pastor Eurico Bergstein, ele coloca aqui que a profecia se conhece pelo seu sabor. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que quem tem o Espírito Santo conhece a voz do seu Senhor e imediatamente achará estranho aquilo que não é de Deus. O Espírito Santo, irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Logo, se um estrangeiro ele vem com outro sotaque, logo nós percebemos que é estranho. Quem tem comunhão com Deus, quando alguém chega com uma falsa profecia, ele só vai ter certeza. Mas o próprio Deus já fala dentro dele: olha, isso aí não soa bem. Quando a gente tem uma vida de oração, tem comunhão com o Espírito Santo, e vem um falso profeta falar coisa com coisa, irmãos, Deus já revela. A gente já percebe que isso não é de Deus. E o nosso escritor, o nosso comentarista, ele coloca um exemplo aí do livro de Juízes, no capítulo 12, no versículo 6. O juiz, o Jefté, ele não encontrou apoio do seu próprio povo. O povo de Efraim lutou contra ele. E ele teve o apoio dos gileaditas. O povo de Gileade usou uma estratégia interessante para impedir que os inimigos fugissem. Quando eles pegavam alguém fugindo, eles diziam o seguinte: diga a palavra Shibolete. E se a pessoa dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, eles prendiam e matavam essa pessoa. Não deixavam passar o Jordão, porque percebiam que a pessoa não era de Efraim, ou de Gileade, que a pessoa era estrangeira. Porque mesmo você conhecendo um idioma, há alguns sotaques que você não consegue imitar. Já viram aqueles estrangeiros, americanos, que vêm ao Brasil, que eles falam Brasil, que eles não conseguem falar o R como nós, eles falam Ra. O E, algumas
sílabas eles não conseguem pronunciar igual nós. Até falam o português. Tem até um político, um filósofo, que chama Mangabeira Unger. Ele é brasileiro, nasceu no Brasil, mas ele morou muitos anos nos Estados Unidos. Você ouve ele falar aquele inglês aportuguesado, é muito estranho, porque ele não pronuncia o português corretamente devido ao tempo que conviveu nos Estados Unidos falando inglês. E também acontece com brasileiros que vão para outros países e ficam por décadas lá, eles acabam assimilando, falando um pouco diferente, começam a estranhar o português. Você vê um israelense que vem ao Brasil, ele fala algumas pronúncias diferentes da nossa. Então, assim aconteceu lá nos dias de Jefté. Então, quando nós vemos uma profecia que não é de Deus, ela tem algumas particularidades que também deixam transparecer que não é de Deus. O sotaque não é de homem de Deus. Quando a pessoa vem com arrogância no meio da profecia, quando a pessoa vem com aquela profecia disfarçada, você percebe algumas coisas. Quando alguém começa a profetizar o óbvio, como é que alguém profetiza o óbvio? Alguém percebe, irmãos, por exemplo, que alguém vai se dar mal por causa das suas práticas, e alguém vai lá e profetiza. Assim diz o Senhor, vai acontecer isso e aquilo. Já aconteceu casos assim, por exemplo, no meio desses videntes. Eu lembro de um grupo musical no Brasil que fazia muito sucesso. E esse grupo viajava muito pelo Brasil, de avião. Então a chance de pessoas assim sofrerem um acidente é muito grande. E aí uma dessas videntes, ela disse que esse grupo iria sofrer um acidente aéreo. E de fato aconteceu. E ela ficou famosa. Todo mundo tinha medo das previsões dessa mulher, por causa dessa coincidência. Só que esqueceram que ela errou muitos outros. Muitas previsões delas não se cumpriram. Tem um outro aí, um astrólogo famoso, que inclusive quase que diariamente põe suas previsões lá em jornais, e ele disse que 2020 seria maravilhoso. Eu até compartilhei recentemente isso aí, ele dizendo que 2020 seria um ano maravilhoso. Até então não se falava em pandemia. No final do ano passado, ele disse que esse ano seria uma maravilha. Então isso, irmão, serve para desmascarar esse tipo de gente, esse tipo de previsão. Previu que seria maravilhoso no Brasil e de repente vem uma pandemia, mata mais de 100 mil pessoas. Traz consequências terríveis à economia e tal. O mundo inteiro está em pavor. Estamos agora, graças a Deus, saindo desse período. Deus nos guardou. Mas, irmãos, passamos por momentos difíceis. Então, uma previsão falsa. A mesma coisa, irmãos, precisamos examinar em relação aos evangélicos. Concluindo a nossa lição, quando nós julgamos as profecias para comprovar a sua autenticidade, nós preservamos a sã doutrina e evitamos que a igreja seja enganada. O exame das profecias serve para disciplinar a pessoa que usou inadequadamente o dom de profecia e levá-la ao arrependimento. Se alguém profetizou aí usando inadvertidamente, de forma equivocada, o dom de profecia, quando nós confrontamos essa profecia, pode levar essa pessoa ao arrependimento. E também, para se julgar uma profecia, nós aprendemos que é preciso usar a palavra de Deus e o discernimento espiritual. Amém? Esta foi a nossa lição de hoje, lição de número 10. Eu espero que os irmãos tenham me entendido aquilo que nós falamos aqui. E sexta-feira que vem nós estaremos de novo com a nossa live, transmitindo o ensino da palavra de Deus. Domingo, a partir das 19 horas, nós temos o nosso culto presencial na nossa congregação Monte Oreb, aqui em São Carlos, Rua João Antônio Boni, número 650. Você que mora em São Carlos é nosso convidado. E você que não mora em São Carlos pode nos assistir por este mesmo canal, nessa mesma página do Facebook, AD Belém Setor 1. Então, acesse o Facebook e nós vamos estar transmitindo o nosso culto. Deus abençoe a todos os irmãos. Temos aqui a irmã Vanessa Moreira, a irmã Jane, o pastor Dinei, o Celso Pequinha e a irmã Alzira Blas, que estão nos cumprimentando com a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. E eu peço também que os irmãos compartilhem as nossas lives para que outras pessoas sejam alcançadas. O nosso objetivo é transmitir o ensino da palavra de Deus para o maior número de pessoas.
Todos os dias também, o nosso pastor e a sua esposa Mansônia estão com um período de oração. Eles transmitem a oração ao vivo, dão ali uma palavra às 15 horas, todos os dias. Os irmãos devem também acompanhar. E os que podem, dobrem seu joelho na sua casa e ore juntamente com eles. Amém? Deus abençoe a cada um. Nós vamos orar nesse momento. Orem aí no seu lar conosco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Deus por esse momento de estudo da Tua Palavra. Eu quero suplicar uma bênção especial para todos os irmãos e irmãs que nos assistiram esta noite. Abençoe a Tua igreja, conceda, Senhor, sabedoria e discernimento, principalmente aos nossos pastores, para que possam, Senhor, rechaçar as falsas profecias, estarem atentos quanto aos disfarces do inimigo para tentar enganar o Teu povo. Ó Deus, dá-nos discernimento, sabedoria, ajuda-nos, Senhor, a prosseguir avante, a avaliar se os espíritos procedem de Deus ou não. Abençoe o Teu povo em toda a terra. Dá-nos, Senhor, um fim de semana abençoado. Abençoe o nosso culto no domingo. Manifesta o Teu poder em nosso meio, Pai. Fica conosco. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.